quarta carta. Estamos falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, ou igrejas, a carta às igrejas. Hoje nos toca falar sobre Tiatira. Terminamos com Pérgamo e cabe aos irmãos saber que estamos trabalhando sobre isso, sobre aspectos dessas igrejas, ao qual João, em sua revelação, teve o propósito da parte do Senhor, que essas cartas ela tem um significado para os dias que nós também estamos vivendo, que os irmãos possam entender isso ao ler essas cartas. Entenda que tudo aquilo que os irmãos passaram lá no começo do cristianismo, na primeira década e as décadas e os séculos seguintes, relata alguns pontos que talvez você pessoalmente ou nós como igreja ou ministério local estamos passando. Éfeso é uma carta a qual os irmãos bem sabem, comentamos, para que fazer só um pequeno apanhado dessas igrejas que nós já falamos. Éfeso tem como exortação da parte do Senhor o amor que estava se esfriando. Esmirna é uma igreja que foi uma igreja, ela foi massacrada, amassada, pelo momento que ela estava passando. Foi conhecida dentro desse contexto como martirizada, porque se morreu muitos cristãos. Pérgamo foi uma igreja que a própria história diz que viveu aquele momento, um momento de mudança, de um secretismo religioso, de uma mudança de um paradigma, de um evangelho ou de um cristianismo real para um cristianismo de secretismo, de mistura de Estado e igreja. E Tiatira nós vamos ver hoje, uma igreja que tinha nenhum contexto, nem religioso, nem político, no meio dessa cidade, mas era um momento para eles como igreja, era uma igreja pequena, mas foi um dos momentos que Jesus mais falou à igreja. Se você abrir aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo pelo celular, você vai ver que é a igreja onde o Senhor trabalha mais. São 11 versículos, e o Senhor mais trabalha, declara fatos que estavam acontecendo dentro daquela igreja, daquele momento, um momento já bem difícil ali, mas o contexto mesmo de Tiatira, para que os irmãos, vai passando aí, irmão, por favor. Eu quero trazer para os irmãos construir algo que os irmãos possam voltar ao passado dentro dessa realidade da igreja de Tiatira. Como eu falei aqui, que não tinha nenhum fato urgente, nem na questão política, nem religiosa, mas era uma grande cidade comercial, era um vínculo comercial, uma cidade muito grande, trabalhava nessa questão, e a gente pode ver aí que a carta é dirigida, como diz, a menos importante das 7 cidades. Tiatira não tinha muita importância política nem econômica, volto a ressaltar. Não era nenhum centro político ou religioso, sua importância era comercial. Ficava no caminho onde viajava o correio imperial. Por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia.
deixando claro que o Império Romano, né, ele tinha essas dois impérios, né, o Império Otomano, que era na Ásia, ou duas capitais, vamos dizer assim, né, e Roma na Europa, onde é a atual Itália hoje, né, Paris, vamos dizer assim. Então, situada no caminho entre Pérgamo e Sardes, na Ásia Menor, atualmente chama-se Arquisar, na Turquia, tornou-se uma cidade manufatureira, né? E a maior das cartas é dirigida a volta, irmã, passa. Isso. Era sede de vários grêmios de comércios importantes. Lá tinha lã, couro, linho, bronze, tinturas de alfaiates, vendedores de púrpura, né? Então era uma cidade que tinha essa pujança econômica, e todos que ali chegavam, né, que tinha a oportunidade de crescer, ele tinha que crescer dentro dessa realidade dessa cidade, né? Não tinha outro meio, era conhecida por isso. Então esses grêmios tinham fins tanto de mútua proteção e benefício, como de tipo social e recreativo. Para você ver, era uma fortaleza dentro dessa realidade, né? Na região de Tiatira crescia uma espécie de planta chamada garrança, de cujas raízes extraíam uma brilhante tintura vermelha, conhecida nos tempos antigos como púrpura. Aí, se você vê a passagem de Atos, né, Lídia era uma representante dessa corporação em Filipos, né? Era uma comerciante de púrpura. E Paulo, né, nessa passagem, se vocês forem buscar dentro da Bíblia, né, essa passagem, você vai ver ali que Paulo, nessa relação, ele foi, né, desafiado por vários dias, né, por uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e sempre que Paulo passava ali, né, aquela menina, ou aquela jovem, né, usada pelo adversário, falando uma verdade, e ali está, né, um homem de Deus, que estou parafraseando, um homem de Deus que prega o reino, né, a salvação. Por vários dias ela falou isso sobre Paulo, né? Então, para que nós tenhamos assim uma ideia dessa cidade, né, ela trabalhava em cima desse comércio. Então era uma cidade que nos dias de hoje nós poderíamos dizer, né, que dava oportunidade de emprego para muitas pessoas. E quem hoje, na atualidade, nós como cristãos, filhos de Deus, né, muitos, devido a essa situação que o mundo está vivendo, né, de carência de emprego, de porta de emprego, e nós vamos chegar lá, o que eu quero dizer, não abrir a mão de certas ou de certos privilégios, né, de ser filhos de Deus. Então, ali, os comerciantes, né, e a associação comercial daquele lugar, eles tinham como finalidade fazer essa cidade crescer, evoluir dentro de todos esses aspectos, né, de vestimenta, de tintura, né? Era um representante, né, principalmente dessa área de roupas, né? Passa aí, irmão. Então, cada grêmio, eu já vou entrar já na palavra, tinha a sua divindade titular. Eles não estavam ali simplesmente por ser, né, comerciantes. Eles tinham a sua divindade, como em todo o Império Romano, como toda aquela época que passou, né?
E nessas reuniões haviam banquetes com comida sacrificada aos ídolos e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. Então, a finalidade de toda essa fortaleza, esse grêmio, essa associação, na verdade, era para atrair os incautos, né? Trazer uma posição social, econômica, mas também para fazer com que eles pudessem, principalmente a igreja, naquele momento, pudesse deixar a sua reputação. Qual é a posição do cristão? Né? Se sair do Grêmio, perde sua posição, sua reputação e o lucro financeiro. Se permanecer nessas festas, teria de negar Jesus. Então a igreja ali, devido a essa pujança econômica, eles usaram todo esse procedimento comercial para forçar o quê? Você que era cristão, ou você que é cristão nos dias de hoje, né? Ou você está dentro, ou você está fora. Ou você se mistura, ou você se mantém dentro do seu padrão. Ou você é, ou você não é. Você nega Jesus, ou a sua vida econômica cresce, né? Maravilhas. Mas é onde está a verdadeira fé, o verdadeiro compromisso com o Senhor, de fazer as coisas certas depois que você aceitou a Jesus. Então a finalidade, né, desse grêmio, dessa associação ali, eu estou tentando construir uma ideia, mas eu já vou entrar no que é a palavra. Então, e dentro dessa cultura que estava, né, a igreja de Tiatira, era uma cultura comercial, irmão, satânica, maligna, né, com as benécias econômicas existia, mas o adversário ele trabalhava em cima do que ele tinha ali em Tiatira, né? Era uma igreja, diz a própria palavra, era uma igreja forte e crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas vamos ver, vamos observar como Jesus vê essa igreja. Vamos lá, vamos ver como Jesus estava vendo essa igreja. Nós, devido à própria história, talvez tínhamos uma ideia de como era a igreja. Mas como Jesus, primeiro versículo 18, perdão, Jesus se apresenta ao anjo da igreja em Tiatira e escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão luzente. Jesus se apresenta, né? Ele não era um mero espectador, ele deixa bem claro quem ele é, né? Ele é o Filho de Deus e tem os seus olhos como chama de fogo. Há alguma coisa que Jesus não possa ver, irmão? Não há nada que ele não possa ver. Há alguma coisa que ele não possa esquadrinhar? Não. Aquilo que eu não posso ver, ele pode ver. Aquilo que eu não posso entender, ele pode entender. Aquilo que possa estar guardado dentro do nosso coração, né? Só ele pode. Eu não posso ver, ele pode, mas ele pode ver. Então, às vezes de fora, nós observamos aqui em Tiatira, né, que toda aquela relação da cidade com os irmãos que estavam ali, né, mas Jesus, ele deixa bem claro quem ele é, que ele fez e que ele está atento a qualquer situação que passou lá naquele momento da história, como aqui nesse momento. Ele esquadrinha todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ele pode ver, volta a dizer, o que eu não posso ver, até mesmo no dia da manhã ele pode ver. Então, não tem como fugir, né,
do olhar do Senhor. Ele diz na sua relação, né, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Fogo, irmão, remete ao quê? Purificação, querido. Deus, quando olha para você e nos vê o sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida, o sangue de Jesus, ele nos purificou, mas sabemos que nós somos imperfeitos. Então o olhar do Senhor não tem como ninguém se esconder, ele é penetrante. Ninguém pode se esconder dessa realidade. Passa, querido. Então os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo, conhece tudo e sonda todos. Nada escapa ao seu conhecimento. Vamos ver aqui que Cristo se apresenta assim porque muitas práticas vis estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. E às vezes isso acontece, irmão. Quando fala da igreja, ou ele vai falar da coletividade, ou ele vai falar da individualidade. Porque eu não estou dizendo aqui que os irmãos estão em pecado, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a passagem, ela nos remete a isso. Fala, Jesus está falando de uma maneira individual, mas está falando de uma maneira coletiva, mas também está falando de uma maneira individual. Então, Cristo se apresenta assim como, porque muitas práticas vis estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja, mas ninguém pode esconder-se do olhar penetrante e onisciente de Jesus. Quando Pedro, olha, ele fala, Pedro não pôde apagar da sua memória o olhar penetrante de Jesus. Quando Jesus disse que Pedro ia negar ele, Pedro não acreditou. E depois que aconteceu o fato, e certamente a passagem vai nos remeter a uma realidade como essa, que Jesus olha para Pedro com aquele olhar, dizendo assim, eu não disse, Pedro, que você ia errar. Mas lá na frente, irmão, a gente vê com os evangelhos, principalmente de João, Jesus vai dizer a Pedro o quê? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro sabe que te ama, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Então Jesus fala para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu sabe, Senhor, que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Pedro, se lembra quando eu falei para você que você ia errar? E depois de tudo, eu olhei para você, mesmo sendo naquele momento ali que eles estavam, né, me espancando, passei aquela noite todinha sendo como homem, né? A minha carne estava doendo e eu olhei para você e você olhou para mim. Eu falei, Pedro. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de amar Pedro. Mas o olhar do Senhor, irmãos, onisciente, aquele olhar penetrante de Jesus, ele esquadrinha o coração e os pensamentos. No dia do juízo, ele vai julgar o segredo do coração dos homens. Então, tem coisas e mais coisas que acontecem que não cabe a mim fazer julgamento, mas naquele grande dia o Senhor vai julgar, irmão. Nós vamos ser julgados, né, nas nossas obras, no tribunal da igreja, e a humanidade será julgada, né, por Jesus e por nós, porque nós julgaremos os anjos caídos e todos aqueles que não aceitaram Jesus. Nós estamos do lado da história, né, correto, e temos de permanecer aí, porque o nosso galardão é grande. Estamos ao lado correto com Jesus, mesmo não sendo merecedor, nenhum de nós, mas Jesus fez isso. Então,
o segredo do coração dos homens, né? Só o Senhor, naquele grande dia, Ele vai dizer assim: ó, você pensou isso, aquilo e aquilo. Então, não julguemos pela aparência, julgue algo, né? Se você for julgar, eu sempre uso isso em minhas falas, ou pregando, no culto, ou falando com alguém individualmente, julgue segundo a palavra, segundo o seu entendimento, segundo o entendimento da palavra de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, porque você vai se livrar de muitas coisas. Não é o seu julgamento próprio, é o julgamento da própria palavra, né? Porque quando nós pregamos o Evangelho, o próprio Jesus disse, né, que as pessoas vão ser julgadas segundo a minha palavra. Então Ele é a palavra, Ele, né, se revelou com a palavra viva. Então o que Ele fala, as pessoas serão julgadas se não aceitar a verdade que é Ele. Então aqui nós podemos ver que ninguém, volto a dizer, ninguém, Jesus está nos esquadrinhando o nosso coração dia após dia, né? Porque Ele nos fez, Ele sabe. E outra coisa que eu vou dizer aqui é que às vezes nós não entendemos quem somos nós. Nós temos uma natureza humana caída e às vezes não queremos entender isso. O próprio apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Quando eu parto dessa premissa e começo a entender quem eu sou agora em Cristo, eu tenho armas para lutar com essa natureza caída que está dentro de mim dia após dia, porque eu uso aquilo que a carta aos Gálatas deixa bem claro. As obras da carne, irmãos, ela só pode ser suplantada pelo fruto do Espírito. Se nós deixarmos a nossa carne, né, atuar, a nossa natureza caída adâmica, que foi redimida, está sendo levada de glória em glória, dia após dia, até chegar na estrutura do varão perfeito. Temos de entender que a nossa redenção, a partir do sangue de Jesus, o pecado que havia em nós foi perdoado. O Pai já não vê mais isso, mas a nossa natureza, ela está sendo o quê? Preparada, e você tem que lutar contra isso. Eu tenho que lutar todos os dias. Não tem um ditado aí que a gente mata o leão todos os dias, é verdade. Nós temos de lutar, nós temos de usar as nossas armas espirituais, né? As nossas armaduras espirituais. Então o segredo, há segredos, irmãos, há segredo que só Jesus, Ele sabe o que está acontecendo. Segredos, passa aí, querido. Tiatira estava crescendo. O verso 19, se você for ler na sua Bíblia, você vai ver, né, que Jesus faz um elogio, né, porque as obras que eles começaram, né, e dá-se a entender que eles cresceram naquilo que eles estavam fazendo. A igreja estava crescendo na sua relação para com Deus, né? E as obras que eles estavam fazendo ali. Por isso, Satanás procura corromper o seu interior. Em vez de atacá-la por fora, já a atuação do adversário aqui já é diferente das outras cartas, de uma certa forma, né? Atacá-la por fora de fora para dentro, em seu interior, em vez de atacá-la de fora para dentro. Então, o que nós entendemos, irmãos? O que eu acabei de dizer aqui, a nossa relação pessoal, né, é o bem que eu conheço, aquilo que Jesus fez em mim e aquilo que eu estou lutando. Satanás sabe muito bem, irmão, que ele para fazer com que uma igreja, na sua totalidade, na sua coletividade, o ministério
semear, ele possa realmente parar de crescer, o que vai acontecer, irmão? Vai haver divisões, facções, mas não vai ser lá de fora, irmão. A briga não está lá fora. Quando Paulo, em uma das cartas de Coríntios, que ali eles estavam brigando, quem era de Apolo, quem era de Paulo, já havia aquela luta ali. Paulo diz: olha, nem vocês são de Apolo, nem vocês são de Paulo, vocês são de Cristo. Não, eu não morri por você, pastor Luiz não morreu, pastor Luciano não morreu, pastor Gutenberg não morreu, quem morreu por lá foi Cristo. Então, o que nós entendemos? O adversário, ele vai causar dano, né, dentro da estrutura que foi criada, uma divisão, irmãos. Características pessoais, de personalidade, Deus não vai tirar de nenhum de nós, irmão. Deus conhece a sua personalidade. Quem é você? Deus conhecia quem era Pedro. Não sabia quem era Pedro? Não arrancou lá a orelha de mal? Sabia quem era Pedro. O Senhor sabia. Mas mesmo assim, né, quem foi Pedro depois daquela relação que teve com Jesus? Pedro foi. Né? Então, quer dizer, a sua questão da sua personalidade, Deus não vai tirar. Né? E digo para vocês, muitos não vão gostar. Muitos não gostam de mim, não gostam de você. Qual é o problema? Da sua personalidade, muitos não vão gostar. Mas o que tem isso a ver? Mas eles têm que te amar, não é verdade? Eles vão ter que te amar de alguma forma, porque se quer entrar no reino do céu, tem que te amar e te perdoar. Essa é a relação. Quando o adversário, ele começa a trabalhar dentro dessa relação aqui, né, que começa a implodir os impérios, na verdade, estamos falando de uma realidade de igreja, mas os grandes impérios, eles se corroeram de fora para dentro? Não, havia um exército lá fora, mas tinha o quê? Todo um projeto ali dentro, e a igreja, Satanás, ele vai fazer o quê? Para que você tenha uma ideia, na atualidade, eu acredito que esse tipo de pessoas já estiveram aqui, visitando a igreja, amaldiçoando a igreja, orando pela igreja, para que a igreja pudesse fechar. O mundo espiritual, ele é real, irmão, e tem ministros do adversário, como essa senhora aqui, a personalidade de Isabel, trabalhando dentro dessa realidade, para implodir, para dividir a igreja. Quando você deixa de orar, ou quando você deixa de jejuar, irmão, muitas pessoas estão jejuando e orando para que a igreja possa fechar. E às vezes a gente não entende isso. Deixamos de usar as armas espirituais que Deus deixou para nós, dentro da sua palavra, para nós reagirmos a essa situação, e em contrapartida, o que está acontecendo? Lá, os ministros da maldade estão fazendo isso, para que você não venha à igreja, para que você tenha tristeza no seu coração, para que você não receba a renovação do Espírito Santo de Deus, para que você desmaie na sua caminhada, que você deixe a sua fé, deixe a sua salvação, deixe a sua eternidade, que você deixe o seu ministério, que você deixe o seu chamado. Estão trabalhando em função disso, e às vezes a gente não entende, irmão. É o que estava acontecendo aqui, né? A gente vai ver que Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino, com a falsa moralidade. Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a dissertar sobre algum tema, falar sobre algum tema, é na verdade o que? O ensinamento, irmão, a docência, uma pessoa, como estava acontecendo aí, enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Então, quando você começa a tolerar na sua vida certos aspectos, até mesmo de ensinamento, do que
você está se alimentando, daquilo que você não está pesquisando, porque hoje as pessoas falam o que elas querem, com relação a Cristo e com relação à palavra de Deus. Cabe a você ser um cristão genuíno e verdadeiro, dentro da igreja e dentro do seu lar, da sua casa, porque senão você vai começar a ouvir, como o apóstolo Paulo diz, né, doutrinas relacionadas a doutrinas de demônios, e as pessoas hoje, elas querem ouvir o que elas desejam ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Se eu começar a falar aqui de coisas boas, todo mundo quer, mas se eu começar aqui a exortar a igreja, como Jesus estava começando a fazer, estava falando que tolerava a igreja de Tiatira, e saiba que ele se refere ao anjo, tanto a questão espiritual como a direção, está se referindo. E quando Deus se refere, né, à autoridade dentro da igreja, né, é porque eles estavam o quê? Tolerando, irmão. Eles estavam ouvindo e deixando que aquilo acontecesse. Voltam a um ponto aqui, ou a sua vida pessoal, a sua casa, o seu lar e a igreja, nós não podemos tolerar aquilo que Deus está dizendo para você não fazer e você está fazendo. Não estou dizendo que os irmãos aqui estão fazendo, estou dando ali um exemplo claro. Tolerância, nós toleramos muitas coisas, irmãos. Ah, não, mas Jesus perdoa, Jesus é bonzinho. Tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como Jezabel tinha exercido em Israel. O nome de Jezabel significa, olha só, significa puro, em algumas versões casto, mas a sua vida e conduta negavam o seu nome. O significado do nome era pureza, era castidade, era santidade, mas na verdade o que ela produzia, se você ver no livro dos Reis, capítulo 16, com o reinado de Acabe, ela era uma fenícia, né? E se você buscar o conteúdo dessa história dentro da própria palavra, você vai ver que Elias, né? Elias, isso foi no tempo do profeta Elias, que ele disse assim, ó, durante 3 anos e meio não vai chover, segundo a minha palavra. Jezabel já estava nesse contexto político, religioso, ela estava já casada com Acabe. Quando Deus e quando o próprio Jesus se identifica essa mulher, né, como Jezabel, tinha o sentido de que Jezabel, irmão, ela era uma mulher que ela não cativava, ela além de ser bela, né, ela na sociedade daquele mundo então conhecido lá em Israel, no livro dos Reis, 1 Reis 16, você vai ver que ela como rainha, ela dava, eu vou achar a palavra aqui mais correta, né, para falar sobre a realidade não só espiritual, mas de beleza de Jezabel. Ela fazia com que todo Israel, apesar do povo de Israel estar dividido entre Judá no sul e o norte, né, de Israel, estavam divididos já politicamente nessa relação. Jezabel tomou conta totalmente de Israel, mas aí havia o que? Os remanescentes ainda. Então essa profetisa, além de contaminar e exercer um papel predominante em Israel, e a sua pureza e a sua conduta negava totalmente. Então as pessoas hoje, irmão, podem estar por fora muito bonitinho, todo aparentemente muito bem, mas a sua conduta, né,
o seu procedimento vai negar a sua eficácia. Então, quando Jesus fala que por seus frutos conhecereis a árvore, é isso. A pessoa vai estar muito bem, mas é o fruto dessa pessoa que vai dizer quem ela é. Então Jezabel, ela representava isso, né? Ela é sinônimo de pureza, de castidade, mas os seus frutos foram totalmente diferenciados. Então, essa falsa profetisa que Jesus está falando, né, tinha por nome Jezabel, que tinha essa influência, né, espiritual, e ela exerce, até quando se fala de Jezabel, se fala do exercício e da história de Israel. Passa aí, irmão. Foi Jezabel quem introduziu, né, o culto pagão, a Baal, misturou religião com prostituição, porque uma coisa está interligada com a outra. Você pode ver que as religiões, as pseudo-religiões criadas até hoje na humanidade, tem essa referência de fazer, né, essa mistura, esse secretismo com a própria prostituição. Envolve sempre a questão espiritual. Perseguiu os profetas de Deus, mas também promoveu o paganismo, né? Isso está bem claro para os irmãos, que quando o adversário ele trabalha não só no sentido, né, dessa mistura, usa sempre a religião, mas usa, né, a questão pornográfica, sexual, prostituição, né? Usa tudo o que é mais vil e o que está mais interligado com a natureza humana, porque se a gente for ver, já lá na história, lá no princípio da história, quando falamos de religião, de prostituição, quando falamos de deuses, né, de todas essas questões, você vai ver lá que já em Abraão era reconhecido por quê? Por fazer o quê? Participe, irmãos. Vinha de uma família que fazia o quê? Idólatra, ídolos. O homem, ele sempre vai se voltar à idolatria, à prostituição, a uma religião falsa, fugindo de Deus, porque ele cai nesse princípio. Então a tolerância da igreja com o falso ensino provocar a ira de Jesus. A igreja abriu as portas para essa mulher, né? Ela subia, que não dá para ver, ela subia ao púlpito da igreja, ela exercia a docência, o ensino na igreja, ela induzia os crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Assim como Israel, né, assim como Acabe não tinha pulso para enfrentar Jezabel, ali em Tiatira também os irmãos e a igreja não tinham pulso para frear essa mulher. Então o controle, né, era tamanho, né, do adversário dentro dessa relação de ensino, de docência, né, porque é o conhecimento, ou ele vai te libertar, irmão, ou ele vai te levar para um processo de destruição de pecado. É sempre o conhecimento que vai ser deturpado nessa relação, e o adversário ele vai trabalhar nisso aí. O que nós conhecemos de mais ou conhecemos de menos? Então, quando, né, deixaram ela fazer o que queria, ele está falando de uma mulher, de uma relação, mas pode ser um homem, pode ser qualquer pessoa que começa a divulgar fatores, questões, ensino totalmente fora daquilo e ninguém faz nada. As igrejas hoje estão passando por esse processo. Sim, senhora, irmã Graciana. Mas aí, no caso, a igreja não tinha curso para desmascarar o libertado, porque eram os interesses. Era o interesse que a igreja tinha no comércio, tudo que ela trazia, e deixava ela fazer o que queria com os interesses. Estava falando mais alto, né? Por isso que tolerava, a igreja tolerava a falta do falso ensinamento, e isso no país de Jesus, né? Por isso,
pastoreava a igreja ou ensinava a igreja, dá a entender que todo o ministério, vamos dizer assim, já estava envolvido, porque tinha as festas pagãs, lá eles caíam na prostituição, e quando ela chegava dentro da igreja, já até falamos, já estava todo mundo já envolvido, estava todo mundo preso com ela, entendeu? Ó, se você falar, eu falo para você o que você estava fazendo lá, na minha festa, ou lá na minha casa. O que acontece? Dessa relação, tá? O adversário usa esses meios. Quando eu falei a princípio da história, estava tentando criar, né, esse pensamento, construir esse pensamento, para chegar a isso, para que os irmãos pudessem entender que lá a cidade, né, ela foi construída debaixo dessa base, e todo mundo que participava ali já estava de uma maneira direta ou indireta relacionado a essa atividade social e econômica. Por isso que Lídia se destacou, porque ela fazia parte desse grêmio, ela era uma comerciante, mas não fazia parte do pagamento. Aí cabe a nós o quê? Né? Como trazendo para essa realidade que nós estamos hoje, né? No século XXI, que nós vivemos, nós sabemos que o sistema ele é totalmente corrupto, totalmente. Para você abrir um negócio hoje, viver dentro desse negócio, usando o princípio da verdade, né? Sendo leal, eu não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível, porque tudo que se faz é mediante essa corrupção sistêmica que nós estamos vivendo. Então, a nossa realidade, assim como era a realidade desses irmãos, que foram atacados dentro do seio, mas na construção da sua vida normal, secular, de comércio, eles estavam sendo o quê? Coagidos a isso. Eles já estavam sendo contaminados a essa relação. Então, eles estavam simplesmente cedendo a um projeto, né, que eles estavam amarrados àquilo ali. Então, quando aquela cidadã, ou essa profetisa, começou a ensinar, como foi falado aqui, eles ficaram acuados, não podiam fazer nada, porque faziam parte daquele sistema. Nós vivemos dentro desse mundo, mas não somos desse mundo. Verdade, hoje em dia as pessoas vivem o modernismo, a vida, o que oferece o mundo. Hoje a gente vive o que o mundo oferece. Muitas pessoas esquecem do cristianismo, como devemos seguir Jesus. Eu vejo isso como hoje, entendeu? Muitos, não estou falando todos. Então nós, entendendo essa realidade deles, como enfrentar essa realidade nos dias atuais? De que forma? É só mesmo o poder de Deus e nós nos pararmos, porque Deus vai nos abençoar. Você se lembra quando, vou abrir um parênteses aqui, mas é uma realidade com relação a isso, nessa realidade comercial. Você se lembra quando Jacó foi morar com o seu tio, e ele teve de pagar 7 anos, e depois pagou mais 7 anos, né, pelas duas, e como que Deus deu estratégia para que o rebanho dele pudesse crescer? É dessa forma que Deus quer fazer nesses dias. Deus vai trabalhar na nossa vida de uma maneira sobrenatural, que nós não vamos precisar nos contaminar com o sistema, o mundo que está aí fora. Nós não vamos abraçar essa realidade que está aí fora, porque nós estamos guardando essa palavra. Não importa, irmão, se o sistema está totalmente corrupto, Deus ele vai trabalhar de uma forma sobrenatural na nossa vida. Não importa se você tenha lá, irmão, um pequeno comércio seu, Deus vai te dar estratégia, vai te dar situações sobrenaturais, que você vai vender mais do que o que vende lá, o grande lá que vende, irmão. Nós temos de pensar assim. É o momento de nós colocarmos a nossa fé em prática, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se nós casarmos,
acontecendo aí fora, nós não vamos ver a mão de Deus. Nós temos que dizer não, mesmo que possa vir a doer no nosso bolso, na nossa situação econômica. Mas Deus, Ele é poderoso. Ele faz desertos florescer pelo poder da sua promessa, da sua palavra. Só uma colocação dentro disso que o senhor está falando aí. No início do ano agora teve a posse do prefeito, né? Aí o Gladstone até mandou um vídeo de um pai de santo, um montão de pastores sentados, convidados, né, na posse. E o camarada começou, o pai de santo começou a falar vários nomes de demônios, tipo assim, transferindo uma bênção, autoridade. O pastor sentado, observando o camarada falar e aceitando aquilo como se fosse normal. A igreja está passando um processo como se a política fosse trazer benefícios para dentro da igreja, entendeu? Não, mas é verdade, irmão. É quando você faz um levantamento, uma pesquisa, né? Quando o Paulo fala para a gente ser sóbrio, é para a gente entender essa realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade. Você está inserido dentro desse mundo. Volto a dizer, nós não somos desse mundo. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Mas como que nós vamos continuar vivendo dentro de tudo isso? É só a mão de Jesus, e nós não abrimos mão daquilo que Deus tem nos proporcionado. É difícil? É difícil, irmãos. Não é fácil, mas Deus, Ele vai nos dar graça, poder, ousadia, para dizer, né, aos que estão aí fora, que estão se misturando, até mesmo dentro da igreja, porque essa relação é essa. O pastor Luciano está falando aí de um momento político, onde havia várias entidades políticas e religiosas, até mesmo dentro da própria igreja estavam ali, mas estavam o quê? Estava somente ouvindo, não tinha voz para nada. Então eu acredito que esse momento que a igreja estava passando em Tiatira, esse é o nosso momento também. É o nosso momento. Principalmente os irmãos que são comerciantes. É o momento de nós vermos a mão de Deus, irmão. O poder de Deus, a questão sobrenatural de Deus. E não vamos abrir mão da nossa fé, da nossa salvação. Jesus, Ele relatou sobre essa questão, né? Nós não devemos, né, tolerar, né, os falsos ensinos. Por quê? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de falso, o quê? De falsidade, da inverdade, na verdade. Jesus falou que viria muitos cristos, ou anticristos, e o espírito de anticristo já está no meio de nós, falsos profetas, falsa profetisa, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo, e as pessoas vão se manifestar, né, dessa forma, com a falsidade, com a mentira. Passa aí, irmão. Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Nós vimos isso. Jesus não vai abrir mão de quem Ele é, e nós também não temos de abrir mão de quem nós temos servido. Se temos de bater de frente, temos de falar a verdade, biblicamente temos de falar, né? A falsa doutrina, Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer coisas profundas de Satanás. Já lá no verso 23, né? Porque a doutrina dela era isso. Porque você vê as pseudos entidades secretas, né? A maneira que Jezabel estava, né, dizendo ali, através daquela, né, era que as pessoas pudessem fazer um pacto com o adversário, conhecer o mal na sua profundidade. O que as falsas ou entidades secretas elas fazem? Querem conhecer Satanás na sua o quê? Na sua essência.
fazem pactos de sangue. E ainda falam assim, as pessoas, não, eu tenho que me fazer de tolo para ganhar os tolos. Justamente. Está se aprofundando cada vez mais dentro do... Então, ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial, olha só. Estamos falando especialmente de quê? De Tiatira, questão do comércio. Olha só como é que a situação ali estava bem grave. Eles deviam participar dos banquetes, dos grêmios e comer carne sacrificada a ídolos, bem como as festas imorais. É isso que estão querendo nos proporcionar, irmão. Essa é uma realidade. Ela ensinava que os crentes deviam defender os seus interesses materiais a todo custo. Prejuízo financeiro, para ela, era mais perigoso que o pecado. O que está acontecendo? Principalmente, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não sou contra a teologia da prosperidade, não, porque a Bíblia, quando fala de prosperidade bíblica, não tem nada a ver. É bíblico. Deus, Ele não diz que ter dinheiro é pecado, não. Amor ao dinheiro é pecado. Você pode ter o que você quiser dentro dessa realidade bíblica. Deus, Ele é poderoso. Ele é o dono. Nós pregamos e falamos, Deus é o dono do ouro e da prata. Né? Mas, em especial aqui, ter prejuízo dentro desse ensinamento, dessa realidade de ensinamento de Jezabel, né? Era mais perigoso que o pecado. Era mais perigoso que o pecado. Prejuízo financeiro. Então às vezes, as pessoas não querem abrir mão de certas situações, né? Porque vão falir. Mas é mais fácil falir com Jesus, porque você tem a vida eterna e pode construir uma vida com Deus, do que falir, não falir e perder a sua vida eterna e conjugar essa sociedade com as coisas erradas. Porque se você fizesse um estalar de dedo, há um montão de gente, irmão, querendo vir te ajudar, mas ajudar por quê? Aí você tem que negar a sua fé. É um ensinamento que ela estava trazendo para a igreja naquele momento, é o que nós hoje vivemos, irmão. As pessoas estão amando as coisas materiais, querendo a qualquer custo, né, ficar rico. Mas qual é a nossa maior riqueza? É a vida eterna, é Cristo Jesus. Essa é a nossa maior riqueza. Não existe. Volto a dizer aqui, irmãos, eu não estou pregando aqui a teologia, né, do desastre, da pobreza, que você faça um pacto lá, né, você vire monge, vai lá para cima do monte, passe, não estou falando isso não, irmão. Você tem que trabalhar, você tem que lutar, você tem que exercer o seu poder, né, de conhecimento dentro daquilo que Deus chamou. Você tem que fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que praticar aquilo que a Bíblia, mas eu não posso me deixar levar, né, ao ponto do meu prejuízo financeiro deixar que o pecado possa me consumir e eu não ter mais prazer pela vida eterna, não ter mais sonhos com a vida eterna, pensar mais no arrebatamento, né? Viver a cultura somente do mundo, não a cultura do céu, criar, tudo isso, irmão, é muito bom, mas desde o momento de sonhar, crer nas promessas de Deus, que você pode ter, que você, o pastor aqui várias vezes fala, e a gente também fala, você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa família, você pode até ter uma casa de praia, pode ter, mas irmãos, com Jesus,
e que tudo que você possa ter o quê? Para a honra e glória dele, que possa ser canalizada por reino, porque Deus não vai te dar riqueza se você não canalizar. José de Arimateia, né, você vê ali nos evangelhos de Jesus, Lídia era uma grande comerciante de púrpura, era uma pessoa bem conceituada no mundo do comércio, e você vê muitos crentes, muitos irmãos que têm negócios grandíssimos, e estão o quê? Eles estão com Jesus, irmão. Eles usam, né, a riqueza ou aquilo que Deus tem canalizado para a obra do Senhor, para ajudar pessoas. Então, não nos deixamos, né? Essa era uma falácia, esse era o ensinamento, né, dessa Jezabel, dessa profetisa. Passa aí, irmã. O pastor mandou fechar 8:45. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismo. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensina uma prática ecumênica com o paganismo. Então, essa mistura, né, nós estamos vivendo incessantemente. O Evangelho, né, o Evangelho da graça, né, ele impõe mais regras do que a própria lei. A gente pode ver no sentido como quando alguma pessoa, o próprio Jesus relata, né, se você olhar para alguém e cobiçar, você já pecou. Então, a graça do Evangelho é muito mais, vamos dizer assim, penoso se você não viver uma vida moral, ética, viver uma vida realmente voltada pelas coisas de Deus, ela vai te penalizar muito mais. Então, o cristianismo, o pseudo-cristianismo que ela estava falando, dessa liberalidade, né, dessa legalidade sem proibições, sem nada, é liberal, né, até no sentido moral, né, a inversão dos valores, né, nós podemos ver isso todos os dias. O certo já não é certo, é errado, e por aí vai, né? O casamento homossexual e todas essas questões. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou fechar aqui porque eu tenho que fechar. O pastor falou 8:45, até porque hoje é terça-feira, meus irmãos têm que trabalhar. Estão criando uma lei para que os irmãos possam ver, para se entender o momento que nós estamos vivendo, até mesmo na questão do cristianismo. Os pedófilos, né, eles vão ser taxados, não como mais judicialmente falando, vão ser taxados como uma doença mental. Não mais crime. Eles podem fazer o que eles quiserem, com quem quiser, a hora que quiser. E não tem cura. Aí vão ser tratados. Bom, a pessoa vai presa? Vai. Não. Nós vamos falar aqui de púlpito, né, sobre o homossexualismo, sobre o liberalismo, sobre a pedofilia, sobre todas as questões, mas aqui dentro, em cima desse púlpito aqui eu posso falar. Eu estou respaldado pela lei, né? Ninguém pode me prender. Agora, se eu falar daquela porta ali para fora, você vai ser preso, até contra os pedófilos. Pedofobia, isso aí. Não, mas é uma realidade, irmão. Um cidadão, ele vai violentar uma criança e ele vai ter um problema mental, né? Não vai ser preso dentro da realidade que a lei manda. Já estão mudando, irmão, nós estamos indo por fim. E se nós não gritarmos, pastor Flávio, essa
Castor de Andrade homenageando ele. Foi o maior bicheiro, matou não sei quantas pessoas, e aí vai passar agora na Globo. Reportagem. Então, tudo que é errado, né, é o certo, é o correto. Então, nós estamos vivendo esse momento crítico, onde a nossa fé, no individual e coletivamente falando, ela vai ser provada ao máximo. O cumprimento da palavra mas nós temos de nos colocar, né, na posição que Deus nos chamou. Nós somos arautos, irmãos. Pois não, Sérgio? Nesse caso dessa lei, você vê corrente do erro do povo, que elege parlamentares que, no momento da eleição, de interesse do povo, representando o povo, e por meio do interesse pessoal. No Congresso que eu saiba, tem grandes pedófilos, então, até evangélicos, que tem uma máscara. Mas na verdade são pedófilos. Isso. Mas isso aí, na verdade, não é culpa do povo. O sistema permite que o povo seja ignorante. Dá uma péssima educação, entendeu? Quanto maior domínio, quanto maior a ignorância, maior o domínio. Justamente. A legitimidade da relação, né, com o povo, ela vai se tornar em lei. Então, tudo que é criado para subjugar o povo vem de lá. E às vezes nós ficamos alheios a isso. A história já diz isso. Então, você, né, pai, mãe, avô, cuide da sua família. Uma totalidade. Fale, converse, junte-se, faça culto, reuniões, porque talvez o tempo que nós estamos aqui na igreja não é suficiente, né? Então nós estamos vivendo esse momento de defasagem com relação à própria igreja, ao qual nós temos de cobrir o que? Dentro do nosso próprio lar. Temos de fazer isso, todos. Eu exorto, né, não só a mim, mas os irmãos que façam isso. Tome a sua família, proteja a sua família, blinde a sua família com a palavra de Deus, porque por mais que o adversário tente roubar isso aqui, ele faça de tudo para roubar, mas ele não vai conseguir, porque nós vamos guardar esse princípio eterno no nosso coração. Nós não vamos abrir mão do que foi proposto a nós nessa vida e na eternidade. Então, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, eu ainda não terminei, ainda tem bastante coisa a falar. Espero que semana que vem ou a outra semana, não sei como é que vai ser a semana do Carnaval, nós possamos estar aqui para terminar, né, o que nós começamos. Mas uma coisa é certa: há um remanescente, nós somos esse remanescente que estamos pensando, né? E vamos nos manter firme naquilo que a palavra nos diz. Estamos aqui, vamos fazer a diferença enquanto nós estivermos aqui no mundo. Nós somos o sal e a luz do mundo. Eu convido a vocês a se colocar de pé nessa noite, né? Nós vamos orar ao Senhor diante de tudo isso que está acontecendo. O pastor, através do Espírito Santo de Deus, ele tem, né, falado a nós como igreja, como membros desse corpo, para nós orarmos, para nós jejuarmos, para nós botarmos a nossa fé e as nossas armas em prática. Então nós vamos orar, nós vamos clamar aos céus de tudo aquilo que Jesus já tem feito na nossa vida. Todos os benefícios, irmãos, né, são imensuráveis, os benefícios que Deus tem feito na nossa vida até o dia de hoje. Coisas que Deus já tem feito, está fazendo, Ele sempre fará na nossa vida. E que nós possamos estar atentos a tudo que está ao nosso redor, sóbrios. Use toda essa coraça
todas essas armas espirituais que Deus tem nos dado na sua palavra, possa em prática. Não sejamos só ouvintes, irmão, vamos colocar em prática, porque a sua vida é daquela porta para fora. Use isso, use as suas ferramentas, a palavra, a espada, né? Clame ao Senhor, repreenda no mundo espiritual tudo aquilo que possa exercer domínio, ou tente exercer domínio sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus bens, o seu negócio. Clame ao Senhor, porque Deus, Ele vai agir de uma maneira sobrenatural nesses dias na nossa vida. Você crê nisso, irmão? Amém, aleluia.